Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e abençoados ao culto online da Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho. O novo e vivo caminho que nos consagrou e nos trouxe a paz. Vamos louvar ao Senhor? Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Seja louvado o nome do Senhor. Essa é a hora da adoração. Louvado seja Deus. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Sim, Deus, aqui estamos, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Louvado seja Deus. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade imerecida de estarmos na Tua presença, Senhor, por escolhermos a melhor parte, Deus. Ó Pai, que é tão somente, Pai, estar diante do Senhor, louvar o Teu nome, engrandecer a Ti e receber do Senhor, Pai, a melhor parte, que é a Tua palavra. Orienta-nos nesta noite, ó Pai, toma o Teu lugar em nossas vidas. Venha, ó Pai amado, e nos dê, Pai, um momento, ó Pai amado, na Tua presença, de maneira edificante. Seja o Teu nome louvado e engrandecido, Senhor. Aleluia. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se prostrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Louvado seja Deus. Toda língua confessará, e todo joelho se dobrará. Aleluia. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Louvado seja Deus. Glórias a Ti, Senhor. Aqui estamos na Tua santa presença, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor, assim como estás. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Pai Santo e amado, nesta oportunidade, Deus, nós somos gratos
por mais esta noite imerecida, por estarmos aqui na Tua santa presença, reunidos no Teu santo nome. Pedimos a Ti agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, ó Deus, tome o Teu lugar em nossos corações, que o Teu Santo Espírito venha nos preparar para ouvir a Tua mensagem, a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender o que o Senhor, Pai, reservou para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por mais esta oportunidade imerecida. Amados, nesta oportunidade, nós estaremos aqui mais uma vez para que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui, a Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho tem uma única pretensão: glorificar o nome do Senhor, fazer com que pessoas sintam-se tão à vontade para receber a Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho através desse aplicativo como uma extensão da casa de Deus. É a nossa proposta, é a nossa pretensão para todos aqueles que têm as suas dificuldades ou até, de uma certa forma, uma impossibilidade de estar na casa do Pai por alguma razão plausível. E nós tão somente queremos ser esse instrumento de Deus para abençoar a tua vida, para abençoar a vida a sua vida, a sua casa e de toda a sua família. Amém? Antes da nossa palavra a ser compartilhada, eu quero apenas fazer um pequeno anúncio. Na próxima segunda-feira, de segunda a sexta, o nosso programa de oração, por assim dizer, o nosso trabalho de oração. O nosso trabalho de oração, que é programado para estar aqui nesta página do Facebook, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Então, eu quero lhes fazer um convite, se desejam participar, se gostam de estar num momento de intimidade com Deus, se um dia, por algum motivo ou razão, deixou de ter este momento em sua vida, esse trabalho é para você, meu irmão. Acorda Brasil é um trabalho de oração sem nenhuma bandeira denominacional. Damos, de uma certa forma, de vida própria ao Acorda Brasil, de certa forma, para que todos sintam-se à vontade a participar. É um trabalho de oração que ora pelo Brasil, pelos brasileiros e por tudo mais que é pertinente às nossas vidas. E durante estas semanas, entraremos amanhã na quarta e última semana, onde nós estaremos orando pelos países perseguidos. Não é a quarta não, já é vamos amanhã entrar na sexta semana, isso. Na sexta semana, apresentando um país por dia, de segunda a sexta. Entraremos na última semana, foram até aqui 25 orações, e estaremos apresentando mais 5 países, onde nós estaremos compartilhando as informações da igreja perseguida, de nossos irmãos que são perseguidos pelo ofício da sua fé em Cristo Jesus, nestes países onde são proibidos aos cristãos viverem e exercerem a sua fé no Senhor. Então, nesta última semana, será a sexta semana, em que nós estaremos apresentando os últimos 5 países, de um total de 30, que são os 30 maiores países perseguidores do Evangelho. Não perseguidores porque querem ter para si, mas para impedir a propagação dele pelo mundo afora. São países proibidos, são países que são perigosos para os cristãos viverem. Então, nesta última semana, estaremos apresentando aí esse trabalho que nós aderimos através do Ministério Portas Abertas na agenda de oração que foi proposta
logo após a apresentação do Domingo da Igreja Perseguida. E a Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho não ficou de fora, abraçou o projeto e então nós estamos orando por estes países. Mais do que orar por estes países, pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, de forma a estar atuante nestes países. Amém? Então é isso. A Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho funciona aqui no Facebook aos domingos em 2 horários, às 8h30 e às 18 horas. Hoje pela manhã nós tivemos o nosso primeiro encontro do dia e agora estamos aqui para o nosso segundo encontro. Então, neste segundo encontro, nós iremos compartilhar de mais um momento, mais uma palavra de amor, de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de orientação bíblica, assim como nesta manhã. E nesta manhã eu falei acerca da palavra de Deus que está, e eu vou falar um pouco mais, esta palavra que está em Tito, na epístola do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2. Epístola do apóstolo Paulo, a carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, de 1 a 8. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aguardo só um momento para que os irmãos possam, fiquem à vontade, todos que estão entrando, podem se identificar até para que eu possa mandar o meu abraço para vocês. Amém? Tito, no capítulo 2, a carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, do verso 1 ao 8. Eu leio assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas e sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra a integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de podermos compartilhar da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que eu seja um instrumento nas tuas mãos para que vidas que me assistem e vidas que me ouvem possam absorver o conceito do que o Senhor tem para cada uma delas. Eu te louvo e te agradeço por cada vida, Deus, que vai receber, já antecipadamente eu agradeço por cada vida que vai receber esse estudo, esta palavra, que vai se deixar ser vencida por esta palavra em suas vidas. Toma, Senhor Deus, cada um, Pai, dos ouvintes aqui, Pai, da tua palavra, e assim como também a cada um daqueles que assistem e que participam deste trabalho, que todos possam ter o auxílio do Espírito Santo naquilo que não for compreensível desta palavra. E nós, antecipadamente, unidos numa mesma fé, nós te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Minha irmã,
Helena Batista, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, minha irmã. Boa noite, querido. Obrigado aí por ter aí colocado o texto do qual nós estaremos compartilhando. Nesta manhã, nós falamos apenas no verso 1. E agora eu quero dar continuidade ao que vimos inicialmente na manhã deste domingo maravilhoso, por sinal, nesta carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Tito. Muitas das vezes quando a gente fala filho na fé, já fica aquele negócio na cabeça, né? Timóteo. Não, não é Timóteo. O filho na fé, Tito também. Um homem ali, apenas para frisar no nosso entendimento, o que eu já falei nesta parte da manhã, é que o evangelista Tito é grego de nascimento. Ele foi alcançado pelas ministrações do apóstolo Paulo ali pela Grécia, aonde ele reside. E durante o período em que o apóstolo Paulo ali ministrou, as igrejas foram abertas, dezenas de igrejas foram abertas. E nesse intervalo todo, nesse trabalho que o apóstolo Paulo ali começou, ele identificou em Tito, além de um amigo, um grande parceiro, para que ele pudesse dar continuidade à igreja. Então, ele recebe a orientação do apóstolo Paulo, ele que queria ir junto. Não, você fica aí, você vai ser o pastor dessas igrejas aí. É a condição do nosso evangelista Tito, é a condição que ele assume de pastor de uma dezena de igrejas. O apóstolo, ele abriu a igreja e foi continuar o trabalho, então tinha que alguém ficar ali, e ele identificou em Tito a pessoa ideal, uma pessoa que tinha o respeito da comunidade, uma pessoa que sabia quem Tito era, e então era a pessoa ideal para dar sequência a esse trabalho. O apóstolo Paulo, ele viu Tito como um promissor, uma promissora ferramenta na obra de Deus, um grande evangelista. Era um camarada que fazia também todo aquele trabalho de coleta das ofertas, porque o apóstolo Paulo era mantido por ofertas, e nós até compartilhamos os seus principais parceiros, Filemão e Epafrodito, que enviavam sempre recursos para o apóstolo Paulo, eram colaboradores do evangelho, para quem muitas das vezes o apóstolo Paulo dedica as suas cartas. Então Tito, identificado, um grande amigo que se tornou, e acabou sendo também um grande filho na fé. E então o Paulo, ele orienta, o apóstolo Paulo orienta que ele continue em Creta, uma das ilhas da Grécia, para que ele desse continuidade ao trabalho daquela abertura daquelas dezenas de igrejas. E assim então, ele ia passando via carta todo o contexto necessário para que ele pudesse ali ministrar sobre as igrejas. E como podemos ver nessas instruções que foram dadas pelo apóstolo Paulo, umas instruções de ensino para ser aplicada na igreja, era a igreja engatinhando ainda, então a igreja precisava ter ali a sua maneira de funcionar. Então ele, antes de tudo, ele passa ao evangelista Tito esta condição de pastor para cuidar das ovelhas. Então ele recebe a bênção do apóstolo Paulo para ministrar o ensino sobre essas igrejas. E ele, nesta condição, pela palavra do Senhor, não há qualquer relato que ele tenha pregado algo de si mesmo. Muito pelo contrário, ele seguiu ali fielmente, podemos assim dizer, todos os esboços que eram as suas cartas, quanto ao que tinha que ministrar sobre a igreja. Então ele não se atreveu, mesmo sendo pastor dessas igrejas, ele não se atreveu a ministrar algo de si, não se achou, não pensou que já era o cara, o que era o tal, não, ele manteve ali a hierarquia e seguiu ali cumprindo fielmente
o plano que o apóstolo Paulo traçou para ele. Podemos então dizer que então o pastor Tito seguiu fielmente, exatamente a orientação do apóstolo Paulo. Tu, porém, diz ele ao apóstolo, ao evangelista, ao pastor Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E nós compartilhamos esta informação. Do que é isso? Falar aquilo que é a palavra de Deus. Falar tão somente o que Deus está falando. Trocando em miúdos aqui. É não a fazer achismos. É como os irmãos, alguns já me conhecem, eu não fico nesse negócio de achismo. Não, eu vou pela palavra. Eu vou pela interpretação do Espírito. Eu procuro saber se é isso mesmo. Eu não fico satisfeito até que haja uma confirmação daquilo que eu aprendi. E de quem eu aprendi, eu sempre busco saber. Vem cá, eu entendi certo? É dessa maneira? Então eu estou correto? Posso passar isso à frente? Então, todos têm, de uma certa forma, uma liderança. Eu busco ter uma liderança para a minha vida. Eu não estou sozinho. Eu tenho uma pessoa a qual eu me reporto, a qual eu posso chegar e perguntar: estou procedendo certo? Estou fazendo errado? Me orienta? Eu não estou aqui sozinho, digamos assim, não. Eu tenho a minha cobertura espiritual. Então eu procuro, quando venho para o altar do Senhor, passar uma coisa correta, sadia aos irmãos. E foi exatamente dessa maneira, dessa forma respeitosa, que agiu o pastor Tito. Boa noite, minha irmã Rose Caldas, seja muito bem-vinda. O meu forte abraço a você, minha querida, e ao Duda, mando o meu forte abraço aí também. E foi exatamente desta forma respeitosa que o pastor Tito obedeceu à sua liderança. E assim, ele procedeu durante todo o seu ministério e teve sucesso no seu ministério pastoral. Conforme o acesso que temos ao esboço, por assim dizer, a carta que o apóstolo Paulo enviou a Tito, vemos que as ministrações deveriam ser em todas as faixas etárias dentro da igreja. Anciãos, anciãs, homens, mulheres, jovens, todos deveriam ser instruídos conforme as Escrituras, a instrução conforme a palavra de Deus, não conforme achismos, nem conforme o que eu penso, o que eu acho que tem que ser, conforme a palavra de Deus. E isso dentro de cada atribuição na faixa etária e classificação de gênero. Então, ele buscava, o apóstolo Paulo, então fala para Tito, para que ele possa fazer o melhor, para que ele, ensinando cada um dentro da sua faixa etária, também possam proceder de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. E aqui já antecipo que cada um, então, dentro deste contexto, ancião, anciãs, homens, mulheres, jovens, cada um pegou a sua senha, cada um recebeu a sua instrução. Algo que a própria palavra em si é clara. E eu creio que não há porquê, não desmerecendo, mas eu não creio que não há porquê o Espírito Santo falar o coração da pessoa dentro de cada faixa etária do que ela tem que fazer ou como proceder. Se a palavra ela está bem clara, conforme nós lemos anteriormente. Cada um, conforme nós falamos aqui, conforme eu falei para os irmãos, anciãos, os velhos, as idosas, os homens, as mulheres, os homens, os jovens, cada um recebeu ali a sua instrução. E cada um de direito pegou a sua senha, por assim dizer. Mas antes disso tudo, o apóstolo Paulo, o que ele faz? O apóstolo Paulo, dentro do que lhe cabia nessa instrução, ele manda o evangelista Tito, o pastor Tito,
ele manda o camarada primeiro aplicar essa instrução nele, sim, para que ele possa ser um modelo. Como eu disse antes, ele era uma pessoa conhecida da comunidade. Então as pessoas tinham que ver ele como modelo. A palavra primeiro foi para ele. Esta palavra que nós já lemos aqui. E eu quero novamente repetir aos irmãos, conforme o apóstolo Paulo orientou a ele, que diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Isto já é direto para ele. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Não aumenta e não queira tentar enfeitar o pavão, segue o que está ali. Não inventa, não vem com achismos não. É o que está dizendo a palavra de Deus. E então assim, dessa maneira ele seria enxergado, de fato e de verdade, por seus iguais, como um exemplo de comportamento e uma autoridade no ensino da palavra. O pastor Tito, ele não poderia de modo algum ser desqualificado na sua pregação, como muitos já nos informou o próprio apóstolo Paulo em outras passagens, para que não seja eu desqualificado no que prego. Ele já estava fazendo isso antes e mostrando como a coisa é. E isto ele não diz tão somente ao evangelista Tito, mas a cada um de nós dos dias atuais, para que quando nós venhamos a fazer a nossa parte de, seja compartilhar esta palavra, ensinar esta palavra, alicerçar alguém, que possamos estar de acordo com o que a palavra diz a nosso respeito. Como eu disse, cada um pegou a sua senha. Os idosos, como os idosos têm que perceber, os velhos, né? A palavra diz velhos. As idosas, como as idosas têm que proceder. As mulheres, os homens, os jovens. E de igual modo, a gente acaba tendo que abraçar essa outra parte. Do tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Porque quando você aprende, você recebe, você vai ser um modelo para alguém. E a pessoa precisa ver em você, além de todas as qualificações que lhe estão sendo atribuídas, conforme cada verso da palavra, para cada gênero, para cada faixa de idade, você tem que ser uma autoridade dentro daquilo que você vai ensinar, para que as pessoas não, eu vou me incluir, para que as pessoas não nos vejam como hipócritas. Daquele tipo, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não, as pessoas têm que ver em nós uma autoridade no ensino. Que as pessoas possam ver em nós uma pessoa capacitada para ensinar. Uma pessoa que tem um domínio da palavra. E não uma pessoa que fique confusa, que não sabe do que está falando, não sabe que música que o galo está cantando, e está por aí, não sabe nem onde ele está. É dessa forma. Então a pessoa fala daquilo que não conhece, por isso é que há muitos falsos ensinos sendo propagados igrejas afora. E nós precisamos, e como eu disse, falsos ensinos não é uma exclusividade só dos púlpitos, não. Dentro de cada faixa etária aqui, se você aprendeu, se aprendeu corretamente, tem a obrigação de passar corretamente. Mas, se não aprendeu certo, se não tem certeza, pergunta. Não é vergonha, não. Isso é se capacitar, é buscar ter conhecimento, é evitar que você passe um conceito errado. Mas tem pessoas que, como eu citei nesta manhã, que se acham já prontas para alimentar a igreja e acabam colocando morte na panela. Numa pregação que nós tivemos uma oportunidade de compartilhar. A pessoa já achava que poderia pregar para uma igreja, por isso, esta palavra, ela preferencialmente tem que ser pregada pelo pastor da igreja. Porque às vezes a gente quer ser uma pessoa, uma ferramenta na mão de Deus, mas não temos o reconhecimento de pastor. Somos às vezes o irmão mais velho, somos o irmão que tem a oportunidade
E eu, no meu tempo, o meu pai mandava o meu irmão tomar conta de mim. Mas quanto a, se for o caso de me bater, levantar a mão para mim, não, só meu pai tem esse poder. É assim também na igreja. O pastor é que tem que chegar e polir as igrejas. É o pastor que tem que chegar e pregar este conceito para os seus filhos na igreja. Não é algo que um irmão esteja habilitado para fazer. Ele não é o pai, ele é o irmão mais velho. Quando ele tiver o reconhecimento pastoral, aí sim, as pessoas vão vê-lo como uma autoridade no ensino. Quanto a isso, amados, é apenas um esclarecimento. Então, irmãos que estão nos altares, não se aborreçam comigo. É apenas uma verdadeira constatação. Então, meus queridos, o pastor Tito, ele não poderia de modo algum ser desqualificado na sua pregação. Ele não podia pregar as pessoas sem ter, de maneira alguma, um conceito o qual as pessoas o vissem como autoridade. E isso nós devemos, como eu disse, trazer para as nossas vidas. E assim como eu quero compartilhar mais uma vez, todas as vezes que eu trago um contexto, um assunto a compartilhar com os irmãos, eu não o faço sem antes aplicar na minha vida. Eu nunca, como eu disse antes, eu nunca vou oferecer um pão para uma determinada pessoa sem antes eu ter provado deste pão. Sem antes eu perceber que esse pão fez bem à minha vida. E mais uma vez eu estou compartilhando algo para os irmãos que eu tenho certeza absoluta que vai fazer bem a cada um daqueles que receberem este pão e comerem deste pão. E assim receberem a palavra de Deus em suas vidas. Como eu disse, Tito ele não poderia agir como uma pessoa hipócrita, mas se aprumar à palavra de Deus. É o que ele deveria mostrar, uma vez que todos já o conheciam, como uma pessoa de respeito. Agora as pessoas tinham que vê-lo como autoridade. Uma pessoa não autoritária, mas uma pessoa com autoridade naquilo que falava, mostrando com o seu comportamento, mostrando com o seu testemunho. Então, ele deveria mostrar seriedade e dedicação durante o seu ensino. Que fosse uma linguagem simples, que alcançasse a todos igualmente, independente da faixa etária, mas que todos pudessem ter um entendimento, pois a pregação era para toda a igreja. E mais uma vez, lembrando, esta pregação não é para o mundo. Aqui, quando a gente fala de palavra, pregação, compartilhamento, pregação a gente faz ao mundo, compartilhamento a gente faz entre irmãos. Então eu estou partindo esse pão com os irmãos também nesta noite. A linguagem deveria ser uma linguagem simples que alcançasse a todos, que todos saíssem dali satisfeitos. E principalmente a sua vida deveria ser o ponto central de toda essa pregação. É aquilo que eu disse pela manhã deste dia. Muitas vezes as pessoas, elas não sabem do que vão falar, elas até querem, muitas das vezes, e estão aprendendo, mas já querem se antecipar. E a melhor maneira para que você não venha, de maneira alguma, a cair em heresia no que você vai falar, é tão somente você dar o seu testemunho. Porque quem lhe conheceu antes e lhe vê agora, vai lhe ver com respeito e futuramente como uma autoridade na palavra. Por ora, o seu testemunho de vida é o suficiente. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui para Tito e para cada um de nós nesta noite. Por ora, enquanto estamos aprendendo, o nosso testemunho de vida é principal, é primordial. Aí a gente vai aprendendo, vai sabendo colocar as palavras, vai tendo contexto, vai aprendendo a palavra do Senhor e vai sabendo, aí daqui a pouco está desenvolvendo uma pregação.
Mas tudo, antes, coloca em prática na sua vida. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para Tito. E como eu tenho a honra e glória para dar sempre ao Senhor, porque a gente, quando vai compartilhar algo com alguém, a gente procura se instruir, correr atrás do maior número de informações possíveis. E eu tenho as minhas fontes de pesquisa. E nestas fontes de pesquisa, eu fui até informado, né, pelas enciclopédias que eu tenho, de que quando até mesmo o pastor Tito, que a condição dele era pastor, meus amados, ele era pastor. O pastor Tito, ele pregava de uma maneira que até mesmo os escravos se convertiam. Os escravos, eles davam testemunho de vida, não fugiam. Os escravos estavam dando um testemunho de Cristo aos seus donos, aos seus senhores. Eles davam um exemplo de cristão, os escravos, amados. Aí vem um gancho, né? Que muitos, porque essa palavra é para todos os setores de nossas vidas. E então eu já vou pegar esse gancho, que infelizmente nem todos os trabalhadores das grandes empresas, ou até que seja da padaria da esquina, sendo cristão, às vezes fica deixando a desejar o seu comportamento de cristão ao seu patrão. Não que você seja escravo, não, é a condição que você se encontra como empregado de alguém, sendo cristão, e tendo que mostrar primeiro a sua educação cristã e depois o testemunho de vida, para que as pessoas possam vê-lo, como eu disse, como um crente de fato e de verdade, depois como uma autoridade no ensino, naquilo que está falando, uma autoridade na palavra. Amados, nesta manhã, eu até falei que nos dias atuais são poucos os que buscam o ensino. São poucos os que querem uma palavra de ensino. E, de contrapartida, não são muitos os pastores que gostam de trazer uma palavra de ensino para as suas igrejas. Acham que vai entrar numa colisão. Quando o ensino é uma via de mão única. O ensino é assim, ela parte do altar, ela não é uma via de mão dupla. E aí, quando o pastor está pregando, ele infelizmente acaba encontrando oposições. Pessoas que querem, muitas das vezes, até mesmo podar o pastor na sua pregação. Aí mostra que esta pessoa não é um filho obediente, não está aceitando a admoestação. E nesta manhã nós vimos isso, que há poucas pessoas que estão dispostas a receber a instrução, que são poucas as pessoas que estão dispostas a serem alicerçadas na palavra, a serem educadas, a serem edificadas. E por conta disso, alguns pastores não trazem uma palavra de ensino para a igreja. E essa mensagem que eu trago aos irmãos não tem o objetivo de ferir ninguém, amados, de maneira alguma, mas confrontar as nossas vidas quanto ao que nós pensamos que sabemos, confrontar as nossas vidas conforme o compartilhar desta palavra. Como nos encontramos diante do que eu estou compartilhando com os irmãos? Como é que nos encontramos? Somos de fato aquilo que pensamos que somos? As pessoas nos veem como uma autoridade dentro da nossa vida, das nossas ações, daquilo que nós falamos, daquilo que nós estamos assim procedendo e agindo como crentes em Jesus Cristo? Porque para muitos, amados, nós somos até como que um espelho. Uma vez que espelhos nós somos pela palavra.
Porque esta palavra, ela nos ensina. E nós temos que espelhar esta palavra em nossas vidas. E as pessoas nos veem com uma certa autoridade. E até muitas das vezes vêm, não são muitas, mas vêm querendo saber, aprender, que querem de fato, têm interesse em olhar nesse espelho que somos nós. E, como eu disse, esta palavra, ela diz se somos bons ou maus filhos, até isso. Quanto ao que nós recebemos de ensino. Se nós fomos bem ou maus, ensinados, edificados. Nos nossos dias atuais, amados, são poucos que querem ser exortados. São poucos que querem ter uma palavra de orientação para as suas vidas. Querem mais palavras do tipo receba, daquele receba que o camarada grita e ainda faz o giroscópio. Pelo amor de Deus, isso não traz nenhuma edificação para a igreja, mas é o que muitos estão querendo para as suas vidas. E eu disse aqui que eu não vou me mudar a minha condição de compartilhar um evangelho genuíno dentro da palavra do Senhor. Eu não vou aqui mudar as minhas raízes pelo modismo que está adentrando as igrejas. E eu busco até evitar falar desse tipo de coisa e seguir na minha linha de proceder e de compartilhar o evangelho genuíno da palavra do Senhor. E como eu disse, não entrando no particular de cada verso para cada faixa etária, citada neste esboço, que é a pregação do pastor Tito, esboço esse, escrito pelo apóstolo Paulo, porque as instruções elas já são bem claras, já são bem objetivas. E como eu disse, eu acho que não há muita necessidade do Espírito Santo ficar sobre cada um para dizer o que ela tem que fazer, quando a palavra aí ela está bem clara. Então, amado, seja qual for a área de sua vida, que porventura se encontrar insatisfeito, seja qual for a área da sua vida, você, meu irmão, minha irmã, jovem, idoso, velho, fale com o Senhor, amados. Ore ao Senhor para que, se você quer, para que você seja vencido por esta palavra. Porque, como eu disse, nem muitos estão querendo receber isso, não. Mas se você sabe, entende que é a palavra de Deus para a sua vida, ore a Deus para que você possa ser vencido por esta palavra e assim não ser motivo de mau testemunho. Motivo de mau testemunho, muitas das vezes, para a família, para os amigos, na vizinhança, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja. Porque muitas das vezes participamos de grupos dos varões, das varoas, grupo de evangelismo, grupo de visita nos lares, e aí as pessoas são preteridas dos trabalhos. Não chama irmão não, porque o irmão é complicado. Aí acha ruim, aí quer polemizar, quando ela mesma não procede conforme tem que proceder, conforme a palavra de Deus. Aí briga, quando ela mesma está errada, acha que está todo mundo contra ela. Há muito disso por aí. Então, meus queridos, procurem primeiro, como disse o próprio apóstolo Paulo a Timóteo, coloca a pregação em ação na sua vida antes de pregar para os outros. Quer fazer visita nos lares, mas não procede conforme está escrito aqui nas Escrituras. A palavra de Deus ela é clara. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. E às vezes o camarada vai para a casa dos outros para ver futebol, quando o negócio é uma visita para um breve evangelismo. Aí está mais interessado na hora, aí também tem que saber a hora que vai, né? Porque de repente a hora o camarada está tão interessado no que vai passar na televisão, quando o assunto deve ser tratado de forma tão verbal e não televisivo. Situações de evangelismo, quando a pessoa, em vez de estar ligada no evangelismo, está falando da novela, do capítulo, está falando do jogo.
Então, são pessoas que não colocaram em prática o que o apóstolo Paulo aqui está pregando para as nossas vidas, ou não deram ouvidos a esta parte da Bíblia. Eu não sabia que tinha isso. Acontece. Incrível, mas acontece. Então, amados, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. É a palavra do Senhor às nossas vidas. Isto é para todos aqueles que aprenderam, que receberam instrução, que foi edificado, que se encontra na condição de ensinar. Eu quero agora, além deste capítulo 1, ler com os irmãos agora de uma maneira conjunta os versos, o primeiro, o 7 e o 8. E cada um aí já tem o seu verso, acompanhe. Diz assim, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aí você já tem o teu verso aí. Aí olha que fala, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Amados, amadas do Senhor, ouçam bem, o principal motivo para seguirmos neste comportamento que estamos aprendendo, ou que nós aprendemos, o real motivo aqui dessa instrução é a manifestação da glória de Deus através de nossas vidas, porque como eu compartilho com os irmãos, Deus faz a obra dele em nós e através de nós. E quando eu digo que é por nós, porque tem coisas que nós temos que fazer e o Senhor faz através de nós. Ele mesmo diz, ide por todo mundo, ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele manda pregar, batizar e salvar. E ele deixa claro, lá no final, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele dá a garantia, amados. Ele dá a garantia de que tudo vai dar certo. Ele faz em nós, por nós e através de nós. E aqui, quando ele fala, ele quer manifestar a graça do Senhor em nossas vidas, para que além da nossa salvação, outras pessoas também sejam salvas através de nós. Olha só o que o Senhor faz em nós, por nós e através de nós. Muitas das vezes nós nem sabemos, nós somos e agimos, às vezes inconscientemente, fazendo a obra do Senhor, e nós estamos ali tirando vidas das garras do diabo, com o que nós temos aprendido, com o nosso testemunho, com o nosso procedimento de vida. E outras pessoas têm a oportunidade real, assim como nós, de uma vida eterna com Deus. Tem a oportunidade real de só cumprir tabela nesse mundo, sabendo que o nosso prêmio está lá em cima. Só fazer a coisa certa. Jogar, como eu disse da outra oportunidade, com toda a garra, ir para o campo, com todo investimento que o Senhor fez em nossas vidas, num só coração, de modo a ganhar vidas para a eternidade, para que possamos, no final de tudo, receber lá em cima a coroa da vida. E quando nós assim procedemos, amados, com o manifestar da graça em nossas vidas, aí é aquela condição que eu disse, nos tornamos tal qual espelhos. As pessoas vêm para se ver em nós. Elas vêm porque elas querem ser parecidas conosco, espiritualmente falando. Porque nós estamos parecendo com a palavra. O que eu disse, você, se não tem uma pregação, você tem a sua vida. Pregue com a sua vida. Que eu tenho certeza que as pessoas que te conhecem, assim como conheciam a Tito, vão querer ser igual.
ou iguais a você, quando viram em Tito uma autoridade no testemunho, no ensino, na palavra. Amados, assim como o próprio verso 7 ali no seu início, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Que você seja um padrão. A palavra mesmo diz que as pessoas sejam iguais a você. Porque as pessoas querem ver Deus através de sua vida, elas querem te copiar. Virão pessoas que irão te procurar para ser igual a você. Receba isso, eu posso dizer isso para você, receba isso para a sua vida. Porque isso é de Deus. Você ser uma pessoa que vai modelar vidas para a eternidade. Vocês já pararam para pensar nisso? Que pessoas vão passar pelas suas mãos e Deus conta com você para você chegar e ajeitar a pessoa para a pessoa ir para a eternidade? Não que nós não queiramos ir. Eu sei que tem muitos que estão fazendo hora extra aqui embaixo, que até gostariam de ir para a eternidade, mas como a palavra de Deus diz aqui para nós, quanto aos idosos e quanto aos velhos, são os que nos instruem. E eu trouxe este conceito para as nossas vidas no âmbito espiritual, que nós já somos experientes na palavra. Nós podemos ensinar esta palavra. Para quem então você recebeu essa palavra na sua vida, para você guardar? Para quem? Quando a ordem é compartilhar. Você tem essa palavra, você tem domínio sobre ela, mas eu não sei falar. Fala da sua vida, fala como era antes, fala o que o Senhor fez na sua vida. E aí, como eu disse, o contexto vai só aparecendo e o Senhor vai só te ajudando, o Espírito Santo vai colocando as palavras em ordem. Daqui a pouco a pessoa está levantando o braço e diz: eu quero ser igual a você, eu quero ir para a tua igreja. Aleluia! Glória a Deus! Amados, ensinamento corrompido não transforma ninguém. Só gera crentes corruptos. Ensinamento corrompido. Se você não vai procurar saber como é que essa coisa está certa, se não está, você já está agindo errado. Se você acha que aprendeu e na hora vai falar de uma coisa que você não tem conhecimento, amado, você já está derrotado. Procura primeiro saber se a coisa que você vai compartilhar está de acordo. Se é o que a palavra de Deus está dizendo. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina, não vai falar de achismo. Eu acho que é assim, vai mastigar mingau, gente. É coisa de vida e não para morte. A palavra que sai da sua boca tem que gerar vida e não gerar morte. Por isso é que há muitos aí ensinando errado. Eu prezo por esta palavra, eu vou bater sempre nessa tecla. Antes de trazer aqui, eu busco conhecer, eu converso com pessoas, eu vejo se está certo. Então eu trago aqui, compartilho com os irmãos. Falemos desta palavra, amados, com seriedade, sem linguagens torpes, sem colocar no nosso ensinamento palavras que são ditas aí que já deixaram até por alguns de ser palavrão. E já tem gente na igreja falando palavrão no púlpito, gente. Palavra que era tão obscena, hoje em dia até do púlpito sai. Misericórdia. Ai, Senhor. Que venhamos a falar tão somente a palavra de Deus. Amados, só um compartilhamento rápido aqui de uma experiência não muito boa. Eu tive a péssima oportunidade de estar num culto onde um pastor, ele estava pregando e usava de piadinhas, e usava de indiretas, usava de palavras grosseiras, palavras assim, ambíguas, que faziam a pessoa pensar pelo lado pior da coisa. Amados, eu só não levantei em respeito,
porque a vontade que eu tinha, eu sabia que se eu levantasse, ia causar um problema naquela igreja. E eu pedi, Senhor, me segura, porque a vontade que eu tenho é de levantar e ir embora. E eu sabia que se eu levantasse, ia ter bafafá. E aí a pessoa que estava lá pregando, o pastor, ele percebeu a minha insatisfação, porque não tinha como. Eu fiquei assim, pelo amor de Deus, é isso que você vai trazer para o altar? E olha que nem pastor eu era. Nem pastor eu era. Mas eu estava ali numa condição de que eu estudo, eu conheço a palavra. Então eu entendo desta palavra e eu sei do assunto, como tratar, sem ter que falar daquela maneira que foi falada. A pessoa se sentiu mal, a pessoa chamou o grupo de oração para orar por ele. Eu, quando vi que a situação tinha chegado nesse pé aí eu levantei e fui embora. Não tem como aturar. É como diria aquele profeta Boris Casoy, isso foi uma vergonha. E foi, porque depois o comentário foi de que ele usou palavras ambíguas, palavrões. Ai, gente, ficou feio, a coisa ficou feia. Que nós tenhamos uma linguagem sadia, irrepreensível, uma linguagem que fale tão somente da palavra de Deus. Não há por que usar outro tipo de linguagem quando se fala da palavra de Deus. Quando se fala da verdade da palavra de Deus, ainda que ela seja dura, ainda que ela seja assim difícil, como está sendo difícil falar dessa palavra, mas vamos manter o bom senso, uma linguagem que todos possam ser alcançados. Não é fácil não, amados. Não pense que é fácil, que não é não, é uma responsabilidade tamanha. Então, precisamos passar esta palavra de forma sadia. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Foi o que o apóstolo Paulo disse. E está dizendo mais uma vez às nossas vidas nesta noite, amado. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra a integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Amados, sem acréscimos, sem aditivos, sem achismos, somente a palavra de Deus. Cada um pegou aí a sua senha, cada um se identificou dentro dos versos da palavra. Agora pega esse 1, 7, 8 e vai fazer a obra. Vai lá, que tem pessoas que querem olhar na sua vida a condição de ser um cristão. Eu sei que talvez essa não tenha sido uma palavra que a gente possa ter levantado e dado uns pulos, de dar uns glórias, né? Mas é a palavra de Deus para a sua vida. Glória! É a palavra que Deus separou para que nós viéssemos a compartilhar. É a palavra que Deus me deu para compartilhar com cada um de vocês. E que essa palavra, meus irmãos, essa palavra de Deus para as nossas vidas. E depois, é claro, depois dessa palavra, eu quero orar com os irmãos. Sim, eu quero aqui compartilhar este momento de oração com os irmãos para que o Senhor nos dê condições, para que nós venhamos cada um pegar aquele verso da palavra que é pertinente a cada um, e mais esse 1, 7 e 8, né? Aqui, versos 1, 7 e o 8, ainda bem que é 1, 7 e 8, pelo amor de Deus. E então, colocarmos em nossas vidas. E amados, eu quero orar por todos que receberam e que receberão essa palavra de Deus para as suas vidas. Eu quero, nesta oportunidade, estar junto com os irmãos, como Timóteo, compartilhando este ensino que o apóstolo Paulo deu a cada um de nós. Eu quero também me colocar debaixo desta mesma oração, para que eu possa ser também uma autoridade naquilo que eu estou ensinando. Amém? Coloque aí você a mão no seu coração e nós vamos agora orar. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Pai Santo e amado,
Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade, desse compartilhamento da Tua Palavra. Obrigado por cada vida que recebeu a Tua Palavra, por cada vida que se identificou e quer, ó Deus, ser um instrumento nas Tuas mãos. Cada vida que deseja ter uma palavra de ensino, ser espelho para outras pessoas. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, nesta noite, cada ancião, cada idosa, cada homem, cada mulher, cada jovem, ó Deus, para que todos nós possamos tão somente nos guiar pela Tua Palavra, falar tão somente a Tua Palavra, para que nós venhamos a ensinar aquilo que está na Tua Palavra e para que nós venhamos, antes de tudo, aplicar esta palavra em nossas vidas, para que nós tenhamos autoridade naquilo que estamos falando e fazendo. Pai, a minha oração para cada um dos meus irmãos que participam e que participarão desse trabalho é para que esta palavra alcance as suas vidas, que entre em seus corações, e que, havendo a necessidade do Espírito Santo, não de maneira alguma desmerecendo o Espírito Santo, que o Espírito Santo fale aos seus corações e que eles possam abrir o seu entendimento. Assim, colocando em prática esta palavra em suas vidas. Esta é a minha oração que faço com cada um dos meus irmãos e eu a faço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Este foi o nosso culto online em Minovica, das 18 horas. Um prazer imenso poder compartilhar esta palavra com cada um de vocês. Glorifico a Deus por suas vidas. Estaremos de volta, se assim Deus nos permitir, no próximo domingo. Ainda não é ceia não, ainda ceia só no primeiro domingo do mês. Então eu quero me despedir dos irmãos, dando a cada um de vocês uma boa noite, um bom final de noite. Que Deus abençoe as suas vidas. E agora a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Até amanhã, ou melhor, até amanhã no Acorda Brasil às 8 horas e até o próximo domingo, às 8h30 e 18 horas, com culto online em Minovica.